A causa mais comum de queda de cabelo no mundo, ganha disparado, é a alopecia androgenética. Quem começa a pesquisar um pouquinho de cabelo já vê na internet, pá, alopecia androgenética. Mas o que é essa alopecia androgenética? Quando a gente está falando do termo, né, alopecia androgenética, a gente está falando de uma queda de cabelo causada por uma parte genética relacionada a andrógenos. Resumindo isso daí, a gente está falando sobre a interação da testosterona no corpo. Então a testosterona, ela entra dentro da célula, ela se liga uma na outra e forma a dihidroxitestosterona, o famoso DHT. Esse DHT se liga a um receptor celular que vai lá no núcleo da célula e fala assim: amiga, vamos parar. Vamos diminuir a produção de cabelo aí? A gente não está querendo mais trabalhar com isso. E aí, o que acontece? O cabelo vai cada vez ficando mais fininho, 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 até que chega uma hora que ele não aguenta mais e morre. Então, o que é necessário quando a gente está falando de uma alopecia androgenética? É identificar antes que o folículo morra. E ele tem fases. Então, ele vai dando sinal pra gente. É que a gente muitas vezes não quer perceber. Quando você começa a ver que o cabelo começa a ficar mais fininho, né? Isso pode acontecer com homem e com mulher. A diferença é que a mulher tem um padrão de queda e o homem tem outro padrão de queda. A quantidade de homens com este tipo de padrão genético é muito maior do que a quantidade para mulher. Então, por isso que a gente vê mais por aí. Quando você olha na rua, você vê um monte de homem calvo, né? E você vê menos mulheres. E também a mulher dá uma camuflada, coloca uns apliques e às vezes até passa, mas não por muito tempo, tá? Porque aplique também gera tração, que pode gerar mais queda. O que acontece? Se eu acabei de falar que a testosterona entra na célula, se liga a outra, para eu fazer isso, eu tenho que ter alguém que faça, que dê essa informação. Liga, se liga uma na outra. E aí, a partir daí, ela se liga a um receptor, eu tenho os lugares que eu tenho que atuar. Primeiro, testosterona, né? Mas eu vou, o quê? Eu vou baixar o nível de testosterona da pessoa? Aí não dá, né? Imagina uma mulher, já não tem quase testosterona. Aí eu vou chegar lá e falar assim, não, então vamos acabar com essa testosterona. Não dá para fazer isso. Então, a gente tem agora uma enzima 5-alfa-redutase que faz com que a gente transforme essa testosterona em dihidroxitestosterona. Então, aí é um lugar que a gente consegue atuar. E quem que atua nesse lugar? A famosa finasterida e a dutasterida. Elas atuam nessa 5-alfa-redutase. Se a gente não tem um cara que faz a conversão de testosterona para dihidroxitestosterona, você não tem DHT, ele não vai se ligar ao receptor, não vai chegar no núcleo e não vai mandar o cabelo cair. Não vai tentar matar seu cabelo, né? Se a gente consegue reduzir isso, pronto, ponto pra gente. A gente consegue uma maneira de tratar a calvície. Segundo, posso reduzir também a quantidade de receptor. Se eu diminuo a quantidade de receptor, eu também não tenho aonde ligar de hidroxitestosterona, a DHT, a famosa DHT. A gente não tem a mensagem nuclear para o cabelo começar a diminuir a produção. Tudo tem uma base científica. Tudo você tem que entender como que funciona para você conseguir trabalhar em cima disso. E aí, nesse ponto, entram várias questões. Se você for parar para pensar, o que eu tinha falado no início? Olha, se eu tenho a testosterona, diminuo a testosterona, eu posso diminuir a calvície. Então, uma pergunta: por que o homem, quando ele está na adolescência, que ele tem a testosterona lá em cima, mais alta da vida dele, por que ele não está calvo nessa época? A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas basicamente, a gente tem que ter toda essa cadeia para as coisas acontecerem. Então, não é só a testosterona. A testosterona sozinha não é vilã. Assim como não existe um vilão sozinho na queda do cabelo. Por isso que o tratamento de cabelo é um tratamento que tem que ser feito por diversos âmbitos. A gente tem que pensar em várias coisas. Aí, beleza, conseguimos, chegamos à conclusão que você tem uma alopecia androgenética. Eu tô lá trabalhando para atuar ali na parte genética. Só que você não está se alimentando, você não tem aminoácido para formar cabelo, você não tem vitamina, você não tem zinco, você não tem cobre, não tem nada disso. De que adiantou eu trabalhar só em cima disso? Não adianta. Então, assim, o tratamento capilar, por mais que você tá falando assim, eu tô fazendo um tratamento de alopecia androgenética, toma finasterida. Não é só tomar finasterida.
Isso que eu estou te falando agora é um dos motivos pelo qual não adianta olhar a calvície, a queda de cabelo, por um ângulo só, porque ela é multifatorial. Assim como a pessoa é multifatorial. A pessoa, ela vive de uma maneira diferente da outra, ela tem hábitos diferentes da outra. Então, uma pessoa come mais um tipo de alimento, outra come outro tipo de alimento e outra não gosta, não come carne. Cara, vegano. Tá, eu preciso de aminoácido para fazer cabelo. Como que eu vou fazer se eu não como carne? Então, tem que ter outras fontes. Então, sou vegano, eu não vou tomar finasterida, dutasterida, tem que ter outras fontes. Então, assim, o tratamento tem que ser pensado para a pessoa. E é isso que eu bato na tecla o tempo todo. Que é uma das coisas que fizesse com que eu, a partir de agora, buscasse olhar para o paciente e não simplesmente seguir a receita de bolo que a gente vê que assim, é muito feita por aí. E chega até, como chegou hoje no consultório, pacientes com receitas que não tinham nada a ver com o que a pessoa tinha. Olharam para a pessoa, falaram assim, nossa, é uma mulher um pouquinho mais idosa, o cabelo dela tá caindo aqui no meio, então fechou, alopecia androgenética. Alguém olhou que ela tinha uma frontal fibrosante associada? E aí, nesse caso? O que adianta tratar só isso? Alguém viu que há 3 meses atrás ela quase perdeu um neto e por isso ela estava com uma queda absurda agora? Isso daí é um fluxo telógeno. Ninguém conversou sobre isso. A gente só vai falar sobre isso se você conseguir se abrir no consultório para a gente conversar, porque o cabelo é reflexo do seu dia a dia. Agora, voltando lá na alopecia androgenética, é muita coisa em pouco tempo, por isso que a gente tem que dividir isso em várias partes, né? A alopecia androgenética tem tratamento, a alopecia androgenética tem diversas opções de tratamento e o tratamento tem que ser individualizado. O tratamento tem que ser feito para você e não copiar a receita de bolo do seu colega. Espero ver vocês aqui, a gente conversa para entender melhor o que está acontecendo com você. É isso que a gente precisa fazer, entender você melhor.